mais nada, obrigado aí por esse convite, Kézia, professor Rogério, demais membros aí do Conexão. Realmente, já faz algum tempo que eu estou participando de vários eventos, webinar, lives, cursos. Vocês estão paparicando muito esse idoso aqui, mas eu estou muito satisfeito de estar nesse grupo com um jovem, desde o Nicolas, que está aí participando dos cursos com a gente. Enfim, não vou nominar todos aí, porque corro o risco de esquecer de algum. Mas eu quero agradecer essa oportunidade e também, da mesma forma, estou à disposição para o que vocês acharem que eu posso ser útil aí para o grupo. Já me coloquei à disposição da Kézia e do professor Rogério para fazer o contato com a Associação Paulista de Municípios. Né? Já estive com o presidente. A gente está aguardando aí o momento oportuno de fazer uma apresentação para a associação, que não sei se todos sabem, mas São Paulo tem 645 municípios. Né? Então, e como a gente tem ouvido muito, né, de vários colegas, de vários professores, esse assunto do BIM, ele é relativamente novo, né? Apesar de já ter aí 8, 10, 12 anos, né? Muita gente falando, mas como toda mudança, quer seja no serviço público, quer seja no serviço privado, existe uma mudança de paradigma, né? E as pessoas relutam no começo em sair da sua zona de conforto. E uma das coisas que a Kézia também tem falado muito é o fato de a grande maioria dos municípios serem municípios pequenos. Então, não tem verba para software, não tem verba para hardware, não tem verba para treinamento. Não que os municípios tenham. Os municípios é o contrário. Às vezes têm dinheiro, mas não são convencidos as pessoas que precisam liberar os dinheiros. Então, eu costumo dizer que a Prefeitura de São Paulo ela tem uma verba e quando a gente mesmo vê o anúncio do orçamento do ano, a gente fica assustado, porque é um volume de dinheiro muito grande. Só que os problemas também são muito grandes. Né? Nós temos 32 subprefeituras, das quais apenas no estado de São Paulo, apenas 17 cidades têm uma população próxima da população de uma subprefeitura. Então, é uma população muito grande. Eu, particularmente, não me vanglorio disso, porque quanto maior é a população, maiores são os problemas. Nós temos uma característica de ser próximo, né? A Grande São Paulo são 37 municípios. Nós temos a passagem de pessoas de outros estados, de outras cidades. Então, não há dinheiro que comporte realizar tudo o que precisa na prefeitura. Mas, antes de falar do BIM propriamente na prefeitura, eu acho importante, eu estou muito satisfeito e espero que isso cada vez aumente, a participação das pessoas, dos técnicos das várias áreas, das várias prefeituras. Hoje eu ainda comentei que o Conexão BIM tem uma característica muito importante que está tratando o Brasil, como disse o simpósio, o Congresso BIM CREA SC, de norte a sul. Então, nós temos esse contato com pessoas do norte. O nordeste, de uma forma em geral, está muito empenhado, né, na implantação do BIM. O sul também de uma forma fantástica. Então, eu acho que isso só engrandece a todos os que têm interesse nas melhorias, nas novas tecnologias, nos novos processos. Eu acho isso muito importante e eu me sinto bastante lisonjeado de estar participando desse grupo e a gente poder não só contribuir um pouco, mas também ouvir muito. Né?
Eu participo de outros grupos de BIM, estou participando da ABNT, na revisão da ISO 19650. Então, esse conglomerado de técnicos só faz a gente crescer. Então, eu, mais uma vez, sem ser redundante, agradeço a Kézia, agradeço ao professor Rogério, essa oportunidade de estar aqui. Sempre que puder contar com a minha colaboração, eu não medirei esforço. Para quem não me conhece, eu não sei se, Kézia, a cortadora de microfone está aí? Estão nos bastidores, estão nos bastidores. Está nos bastidores, ela tem uma tesoura. Quando eu começo a falar muito, ela corta. Então, eu estou à disposição aqui para ser cortado. Mas, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Romano, sou engenheiro civil, formado há exatos 45 anos, com muito orgulho. Estou trabalhando desde 1974. Descobri agora no curso de orçamento que a primeira empresa que eu fiz estágio, em 1974, é de um colega que está ainda trabalhando na área de orçamentos, e eu vou ligar para ele para dizer que faz 48 anos que eu não falo com ele. Ele vai cair duro, né? Porque isso é mais do que uma vida. E eu estou na Prefeitura de São Paulo, que é um orgulho muito grande, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os entraves. Esse é o 35º ano que eu estou na Prefeitura de São Paulo. Com muito orgulho, com muito prazer, sempre aprendendo. E há 3 anos eu mudei de secretaria. Eu estava na Secretaria de Infraestrutura Urbana, fazendo um trabalho muito gratificante, trabalhando com as concessionárias, né, de serviços públicos, água, esgoto, saneamento, energia, telecom, e vim, há 3 anos atrás, na Secretaria de Habitação. Fui muito bem recebido, porque ao longo de todo esse meu tempo, eu sempre fiz amigos na prefeitura. Quando decidi sair da Secretaria de Infraestrutura por uma questão política, eu fiz uma relação de 12 lugares onde eu poderia ir pedir asilo. E não era asilo de idade, né? Era asilo para ir trabalhar. Dos 12, no primeiro que eu fui, eu já fui aceito. Então, isso significa que eu tenho mais 11 o dia que eu precisar. Espero nunca mais precisar. Mas fui muito bem aceito e, para minha satisfação, eu passei pela área de obras, área de projeto e para o gabinete. Depois, a diretora de projeto, me conhecendo e vendo que eu podia contribuir, me chamou para trabalhar com ele. Eu estou, então, hoje na área de projetos de habitação de interesse social. Desde que eu saí da faculdade, até um pouco antes, o meu foco sempre foi planejamento, projeto e obra. Não existe obra sem projeto, não existe projeto sem planejamento, e quando as coisas são feitas de forma atabalhoada, a gente colhe os prejuízos. Isso, na verdade, não chega a ser uma utopia, mas é muito difícil. Mesmo na iniciativa privada, eu já trabalhei na iniciativa privada, a gente encontra algumas dificuldades para colocar em prática essa equação que nada mais é do que a lógica de tudo. Planejamento, projeto e obra. Hoje ainda tive a oportunidade de falar com o diretor de planejamento lá da SEAB, e disse que eu queria conversar com ele detalhadamente, justamente para falar o que faz o planejamento, de onde vêm as demandas, para onde vai o planejamento. Antes de ir para a obra, precisa passar por projetos. E hoje, com essa facilidade do BIM, eu vejo que a gente tem um trabalho esplendoroso, espetacular para fazer. E do que eu tenho visto, conversado com vocês, professor Rogério, Kézia, todos os demais colegas, é um momento de a gente colocar em prática tudo aquilo que a gente viu. E uma das coisas que eu tenho dito nas oportunidades
o BIM é uma metodologia que veio para facilitar a vida de todos, mas precisa ser bem aplicado. Então, os mais velhos, né, as pessoas com mais tempo de experiência, eu, particularmente, me coloco nessa posição de que o BIM é um facilitador para tudo aquilo que a gente conhece. Porque, no caso de obra de construção civil, você tem sondagem, você tem terraplanagem, você tem topografia, você tem fundação, você tem estrutura, você tem alvenaria, você tem acabamento. Essas coisas não mudam. Agora, com o BIM, você está trazendo tudo isso para ser discutido no mesmo momento. Você discute todas as fases da obra, tudo aquilo que pode ter um clash detection na obra. É muito comum para quem tem mais tempo de experiência, você vê obras que precisam ser refeitas, serviços que precisam ser demolidos, porque as coisas não foram vistas durante o projeto. Então, eu não tenho a ilusão, mas eu tenho a perseverança de que na SEAB a gente vai conseguir fazer muita coisa nesse sentido, usando a metodologia BIM, usando todas as facilidades que as novas tecnologias estão nos trazendo. Então, o que aconteceu na SEAB, que foi um pouquinho antes de eu chegar? O grupo de área de projetos decidiu contratar projeto com a metodologia BIM. Maravilha. Fizeram o primeiro caderno de projetos, fizeram alguns levantamentos anterior com drone, porque nós temos, né, para quem conhece, e quase todas as cidades têm, as áreas ocupadas indevidamente, clandestinamente, que você não consegue fazer topografia. Né? Você tem que ter as noções daquele território, que muitas das vezes é território com uma topografia bastante acidentada, você só tem com vista aérea. Ou aerofoto, né, transforma em aerofotogrametria, e o drone veio a trazer muita facilidade para, pelo menos, os primeiros momentos que você decidiu o que fazer na determinada região. Então, o pessoal já tinha feito alguns trabalhos com drone, decidiram fazer. Eu tenho dito com frequência, e todo mundo tem aceitado, que foi o nosso primeiro caderno BIM, com apoio de gerenciadoras, apoio de vários técnicos, e com certeza absoluta ele já está na hora de ser revisto. Então, o grupo já está revendo, o grupo já está analisando aquilo que precisa. Então, o BIM já está na SEAB e é irreversível. Nós temos o caderno BIM, nós temos 11 licitações, que a licitação já foi concluída e os projetos já foram contratados. 11 projetos estão sendo elaborados com a metodologia BIM, e nós estamos, cada um numa determinada fase. Já estamos preparando a 12ª licitação de projetos de HIS com a metodologia BIM. Já estamos assinando o contrato com o 13º projeto para execução com a metodologia BIM. Ou seja, é um caminho sem volta, na minha opinião. Precisamos evoluir muito, precisamos trazer o departamento de obras para junto, porque projetos feitos em BIM e a obra não feita em BIM não vai ser um casamento legal. Então, nós precisamos ter essa conversa, já iniciamos, mas ainda estamos nos primeiros passos, e o futuro, na minha opinião, da SEAB é trabalhar com tudo em BIM. Até mandei para a Kézia esses dias uma licitação que nós queremos fazer e que ainda não temos conhecimento se alguém já fez com a metodologia BIM. Porque nós temos na SEAB, eu acredito que isso é genérico para todo mundo, nós temos
um terreno que pode ter habitação de interesse social. Nós temos exemplo aqui na Rua Coliseu, num bairro chamado Vila Olímpia, que era um terreno plano, retangular, e que não tinha nada que fazer no terreno, né? Você não tinha terraplanagem, você não tinha remoção de famílias, que é uma coisa natural, mas você não tinha terraplanagem, não tinha dificuldade para fazer implantação. Então, foi feito um projeto, só que não com a metodologia BIM. Mas o exemplo que eu estou dando é um terreno onde tem habitação de interesse social. Nós temos uma outra modalidade, que é a urbanização de áreas com a manutenção das edificações existentes. Sejam elas legais ou ilegais, a regularização fundiária é um outro passo, que é muito mais longo, mas nós temos urbanização de favelas. O que é a urbanização de favelas? Melhoria das vias públicas, construção de galeria de águas pluviais, construção de esgoto, porque tem algumas áreas de lazer, a construção de áreas de lazer, iluminação pública, contenção de encostas, paisagismo. Então, isso a gente chama de urbanização de favelas. Nós temos urbanização de favelas com construção de habitação de interesse social. Então, nós temos 2 projetos. A construção das unidades e a urbanização. Nós temos uma outra modalidade, que é urbanização, construção de habitação de interesse social e regularização fundiária. Então, nós temos várias modalidades de obra e a SEAB, ao longo de muitos anos, vem implantando. Na área que a gente que está usando a metodologia BIM, por enquanto, a área de habitação de interesse social. São prédios, né, de apartamentos, com unidades variando de 40 a 50 metros quadrados, e que esses 11 projetos, mais esse 12º que já está sendo assinado, mais o 13º que vai acontecer, todos eles com a metodologia BIM, e a intenção é que a gente passe a fazer as obras também na metodologia BIM. Então, o resumo que a gente tem, nós estamos usando metodologia BIM para projetos, estamos revendo o nosso caderno BIM, né? Caderno SEAB BIM, estamos revendo a contratação, e uma das coisas que nós estamos fazendo também, só que isso é um pouquinho mais demorado, é a definição do software que a gente vai usar. Para que a gente compre um software, a gente não pode dirigir, né, a contratação. Então, a gente precisa saber quais os softwares a gente pode usar. Eu sou da seguinte opinião, de que todos os softwares eles servem para o que a gente precisa, cada um tem uma especialidade, uma especificidade diferente. Então, hoje nós estamos usando software da gerenciadora e da projetista, mas já fizemos alguns test drive, vamos continuar fazendo, para que a gente possa definir, olha, vamos fazer abertura de concorrência para aquisição de licença de software. Nós podemos fazer aquisição de várias licenças de vários softwares. Isso é uma possibilidade. Você tem software para estrutura, software para projeto de arquitetura, você tem software para gestão, você tem software para orçamento. Então, por enquanto, nós não estamos preocupados, porque nós estamos usando as licenças das projetistas e das gerenciadoras. Vai chegar uma hora... Oi. Desculpa te interromper, mas deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta para, de repente, lá na frente eu não esquecer e não fugir do contexto. Eu tenho dado essa orientação para alguns órgãos públicos que, muitas vezes, por conta de pressão política, né,
aquela coisa assim de tem que ser BIM daqui para frente, a equipe não está preparada ainda, não tem tempo hábil para licitar a compra de software ou de consultoria, enfim. Eu estou indicando esse caminho de utilizar, fazer uma contratação mínima, assim, especificar minimamente o que se quer de uso de BIM, mas usar o software por exemplo, o CDE da empresa que está desenvolvendo o projeto. Na sua opinião, quais estão sendo os pontos negativos dessa forma de trabalho atualmente? Não é o ideal, né? Mas quais são as dificuldades que vocês estão encontrando ou quais os pontos positivos que você encontra nessa alternativa? Veja, para nós, como você sabe, a compra, mesmo com essa opção que você está dando, a compra de um software é uma questão bastante delicada, né? Justamente por isso. Nós precisamos justificar por que eu quero o software da marca A e não o da marca B. Na minha opinião, eu tive uma experiência na CIURB, né, na infraestrutura urbana, que a gente estava comprando um sistema e precisava definir o software. Eu fiz, na época, várias pesquisas e todos os softwares, naquela época, que estavam disponíveis, atendiam a gente. Todos. Para minha sorte, porque eu não tive que decidir, teria dificuldade para indicar A, B, C ou D, nós fizemos um convênio com a Sabesp, e a Sabesp já usava um software que nós não tínhamos pesquisado ainda, ele era o quarto a ser pesquisado, e a Sabesp, como ela fez o convênio e ela ia doar o sistema, ela falou, eu vou desenvolver o sistema no software que eu tenho. E foi perfeito. Era o quarto software que a gente ia analisar, e a minha dificuldade ia ser qual dos quatro a gente vai usar, pedir para comprar, para desenvolver o sistema. A sorte foi que a Sabesp contratou o sistema no software que ela usava e para nós foi o melhor dos mundos, porque era um software de mercado, atendeu a gente e os outros a gente conseguia fazer aplicativos nas licenças que a gente tinha. Então, eu não vejo, Kézia, respondendo a sua pergunta, não vejo tanta dificuldade, porque é assim, pode ser que, lógico, daqui a um tempo a gente precise mudar de estratégia. Hoje nós temos uma gerenciadora que nos ajuda em todos os nossos trabalhos, né? É uma coisa natural. E nós temos a projetista. Então, o que está acontecendo hoje? Nós estamos usando alguma licença livre, que sejam deles, para que a gente possa estar recebendo os trabalhos e acompanhando os trabalhos. Nós temos algumas licenças de alguns softwares que a gente usa para nós, porque já tínhamos um contrato, então a gente expandiu o contrato, né? Fez um upgrade. Então, hoje nós temos algumas licenças nossas que a gente consegue trabalhar e outras licenças que a gente usa das gerenciadoras ou da projetista. Eu acho muito complicado a gente definir um software para que a gente possa adquirir. Porque no serviço público nós temos um problema muito sério que é a renovação das licenças, fazer os summits, fazer os subscription. Então, enquanto a gente puder ter um software básico que lê o que a gente precisa, poder usar o software, tanto da gerenciadora quanto da projetista, lembrando que uma das exigências do BIM é a modelagem no IFC, então a gente, por enquanto, tem uma situação razoável de conforto. Tá? Não sei se eu respondi toda a sua pergunta, mas eu acho que a dificuldade maior é a gente... Nós vimos aí, né, dos cursos que uma prefeitura do interior está justamente fazendo essa pesquisa, né? Para uma prefeitura não, uma empresa, né, do interior está fazendo essa pesquisa para poder definir. Eu quero esse software por essa razão.
Para nós isso não é impossível, mas é um pouquinho mais complicado. Então, eu acho que a gente tem muito o que evoluir, tem muito o que aprender, e nesse primeiro momento, com esses 11, esse mais um que vai começar agora a assinar o contrato e o outro que já está na licitação, eu acho que a gente vai ter um trabalho muito bom, um trabalho de qualidade. As empresas estão se empenhando, porque, no fundo, esse trabalho vai ser uma vitrine, né? E a gente tem visto que não tem muita gente fazendo isso ainda, né? Tem alguma coisa, tem numa área de infraestrutura, talvez. Então, eu acho que a gente tem muito o que ganhar, muito o que aprender, e eu já me considero da família do Conexão BIM para fazer as perguntas que eu precisar na hora que eu precisar socorrer. E vocês, com certeza. Já por tem favor, carteirinha? vocês não deixem de responder. Com certeza. Tá ok? Eu acho que para expor esse contexto, uma outra coisa muito importante, e isso eu não sei como vai ser o desenrolar disso. Na Prefeitura de São Paulo, a SEAB está sendo pioneira para usar BIM. A CIURB está usando alguma coisa na área de infraestrutura, mas a Prodan, que é a nossa companhia de processamento de dados, ainda não tem metodologia, critérios e modelo de negócios para isso. Isso é ruim para a gente, né? Eu tenho falado com o pessoal lá, eles estão abertos a conversar. Nós temos uma secretaria de inovação tecnológica que também não fala de BIM, isso também é ruim. Então, o resumo é o seguinte: nós vamos pagar o preço pelo pioneirismo, certo? Nós vamos errar, nós vamos refazer alguma coisa, mas nós vamos estar sempre olhando para frente, onde a gente quer chegar, e uma das metodologias na gestão de projeto, olhando para trás no retrovisor, para lições aprendidas, o que erramos, não vamos errar mais, não vamos deixar que os outros colegas também errem. Então, eu me sinto privilegiado de estar nesse grupo, onde só tem fera, e me dou o direito de fazer as minhas perguntas, por mais que eu saiba que elas, em muitos casos, não são pouca bobagem, são muita bobagem. Mas vocês têm sido muito generosos comigo. Então, eu acho que isso veio para ficar, né? A gente viu as discussões lá na BNT, o BIM Fórum Brasil também tratando, né, das coisas na área Brasil, né, na área de infraestrutura. Tenho visto alguma coisa do COSUD também na área de infraestrutura, alguma coisa. Enfim, eu acho que a gente está num começo, que não é o primeiro passo, mas ainda tem muito para fazer, muita trilha para caminhar. Tá bom? Eu acho que muito bom. Falei, no meu cronômetro deu 22 minutos, mas só que eu liguei ele quando já fazia 10 que eu estava falando. Eu esqueci, mas acho que não passei muito, não. Professor Rogério, eu posso fazer a primeira pergunta aqui? Por favor, fique totalmente à vontade. Bom, vou fazer uma pergunta, vou tentar ser bem objetiva nela, para que os outros também possam perguntar. Eu tive um bate-papo esses dias com o meu grande amigo que está aqui presente, o nosso especialista em Open BIM, Carlos Dias, e é um prazer estar com ele aqui junto com a gente. E a gente falava muito sobre o IFC na infraestrutura, né, no bate-papo que nós tivemos. Essa é uma preocupação que a gente tem na hora de fazer a contratação de projetos nessa área e especificar o que vai vir na volta. A gente sempre fala que o setor público contrata mal porque pede mal. Então, nesse sentido, né? Contrata mal porque pede mal. Aí agora veio um BIM que é mais uma novidade
já especificava mal requisitos de projeto de uma forma ampla, né, na concepção de projeto de uma forma geral. Agora ainda tem mais os detalhes do que pedir quando se fala de BIM. E aí a minha pergunta é no seguinte sentido: a SEAB, quando ela faz a contratação dos projetos em BIM lá no caderno, ela restringe apenas para o software autoral? Ela solicita a entrega também do do arquivo autoral e do IFC, ou ela pede apenas em PDF? Como é que está sendo isso? Não, uma das exigências é a entrega no IFC. E justamente por conta, né, dessa grande discussão. Uhum. Mas junto com o arquivo autoral. Então, essa questão do arquivo autoral, ela é, antes do BIM, ela já tinha essa definição, né? Você faz o projeto, entrega e morreu o assunto. O projeto é meu. Eu contratei, eu paguei, eu recebi. Houve uma época na discussão do projeto autoral para arquitetura. Mas para estrutura, eu ainda não tenho conhecimento disso. Mas são duas respostas. Primeiro, pedindo o IFC para que a gente possa ter a liberdade, né? Eu costumo dizer, né, que o Open BIM está para o BIM. Me corrija, professor Carlos, se eu vou falar muita bobagem. Se eu vou falar pouca bobagem, eu sei. Se é muito ou pouca, depois você me fala. O Open BIM está para o BIM, assim como o OGC está para o geoprocessamento. E foi uma grande sacada que as empresas que produziam softwares de geoprocessamento descobriram que ou eles todos conversavam entre si e deixavam todo mundo conversar, ou eles iam perder mercado. Então, a comparação que eu faço é essa. Então, do ponto de vista do IFC, não há dúvida, isso está muito claro. Do ponto de vista autoral, para a arquitetura, ainda existe um resquício desse debate. Um resquício. Sim, Do ponto mas de aí, vista... Marcos, aí eu vou chamar para a arena do combate aqui, nosso amigo Carlos Dias. A gente falava justamente sobre isso, né? A brincadeira da arena é porque lá no Bincrea, o Carlos ele fez um debate que foi todo mundo elogiou muito, que se chamou IFC Combate, né? E discutia sobre as... Carlos, fala aí para nós, o IFC para infraestrutura, não dá ainda para a gente colocar isso como requisito, a entrega desse arquivo, né? Boa noite, gente. Queria falar para o Marcos que não tem pergunta boba, né? Não tem besteira nenhuma, tudo legal. E que, de fato, eu acho que é isso aí mesmo, né? A questão do GIS também tem que possuir lá os formatos que são para comunicação, né, de dados. O IFC ele foi feito quando ele foi construído, né, foi concebido para construção, né? Então, somente para edificação. Ele, na época, até o 2x3, ele, inclusive, não tinha como você fazer colocar informações de geoprocessamento para grandes distâncias, né? Porque a gente tem aquele problema das grandes distâncias. Uma obra de infraestrutura é uma obra de ferrovia, uma obra de estradas, uma obra de pontes. Então, você fala de quilômetros, às vezes. E aí você tem aquela questão das coordenadas geográficas, da planificação. Tá? Você precisa ter mais informações do que geralmente, por exemplo, a gente tem no CAD. No CAD a gente tem coordenada cartesiana, x e y, né? É assim que a gente trabalha. E aí você precisa de um software para trabalhar com aquelas informações, você precisa fazer uma conversão de uma coordenada geográfica, uma coordenada UTM, né, e tal. Então tem toda aquela questão da planificação, o sistema de coordenadas que você vai utilizar, formação de dados, né, um monte de coisa assim que eu acho que o Luke aí sabe melhor do que eu. Mas, então, o software precisa ter essas informações. Então, só a partir do IFC 4.0
ele foi capaz de ter objetos que gerenciassem essas informações. Então, a partir do 4.0, você já poderia ter um arquivo georreferenciado, bem georreferenciado, né? Não é simplesmente você botar uma coordenada lá no ponto. Não, eu preciso saber aquela coordenada do TM, qual sistema está sendo usado e qual a coordenada geográfica que ele representa, né? Para que eu possa ter o cálculo de distâncias correto. E isso tudo fica a cargo do software, tá? O IFC é só o formato, como ele vai guardar as informações. O software que faz esses cálculos. Mas ele não tem nenhum elemento, como ele é uma estrutura de dados orientada a objetos, né? Ele não tem elementos que representem elementos de projetos de infraestrutura, que são muito característicos. Então, o que algumas pessoas faziam na época, usando IFC na infraestrutura, era colocar lá alguns elementos, tipo elemento genérico, e dizer que aquilo ali era uma viga. Pegava um pilar e dizia que aquilo ali era um elemento de fundação de ponte, né? E aí você fazia uma coisa, mas não é o correto, né? O correto é você ter os elementos com semântica, com significado próprio. Então, só a partir da versão 4.2, né, que aí começam a entrar elementos de infraestrutura, né, a partir da versão 4. Agora a gente vai ter a 4.3, que acho que está em consulta, né, deve sair uma ISO para 2023, a versão 4.3, e aí a partir do momento que tem uma ISO, né, aí você tem sim um formato certificado e tal, e aí ele já tem elementos de infraestrutura que tem pontes, túneis, né, ferrovias, se não me engano vai ficar faltando, que é o roadmap da Business Smart para o IFC5, né, que teria uma gama maior de elementos de infraestrutura, ficaria faltando ali só a parte de aeroportos e sistemas de energia, né, linhas de transmissão e tudo mais. Mas o restante todo já teria. Inclusive o 4.3 está sob consulta, né? As pessoas podem opinar, né? Tem lá o GitHub da Business Smart, as pessoas podem entrar lá e opinar sobre a especificação. Então, hoje o IFC, do jeito que ele está no mercado, né, que muitos softwares conseguem trabalhar com 2x3 ainda, né, e você vê poucos softwares ainda trabalhando com a versão 4.0, poucos softwares certificados também. E você vê que demora um pouco quando sai uma ISO dessa para o mercado se adaptar, né? Então, eu acredito que vai demorar um pouquinho para o mercado absorver isso aí. Embora eu ache que o mercado de infraestrutura está doido para absorver o IFC, né? Então, eu acredito que vai entrar mais rápido até. Mas vai demorar um pouquinho para ter elementos, para você conseguir colocar dentro do IFC elementos de infraestrutura. Então, acho que é difícil a gente, hoje em dia, exigir isso numa licitação, numa coisa, não dá nem para exigir, né? Porque o modelo IFC, o formato IFC ele não foi feito, né? A especificação não foi feita para ter elementos de infraestrutura. Acho que fica até difícil. E aí, nesse caso, eu não sei nem como é que é feito isso para você dizer assim, nesse caso, acho que se a prefeitura usa tal software, né, ou se eu vou absorver esse formato num sistema e ele entende tal software, eu vou exigir esse tipo de formato. Eu acho que aí, nesse caso, é válido. Mas não dá para você pedir um IFC de projeto de infra. Pelo menos é essa a leitura que eu faço. Pessoal, professor Rogério, se você quiser fazer a próxima pergunta, mas eu só estou colocando aqui no chat uma notícia aqui sobre a Prefeitura de Joinville, tá? Ela está contratando empresa de consultoria para a obra da ponte de Joinville. E aí eu dei uma olhada aqui na imagem, aparentemente, temos aqui o Nicolas, né, lá de Joinville, né? Aparentemente foi modelado utilizando, não sei se foi alguma modelagem usando algum software BIM, mas é uma notícia que eu coloco aqui no chat e coloco na Liga BIM. Professor Rogério, quer puxar as perguntas aí? Fica à vontade. Obrigado, Kézia. Primeiro, obrigado, Marcos e Carlos, pelas considerações. Bem,
Na verdade, assim, uma pergunta específica eu não tenho. Eu queria muito ouvir as perguntas aqui do restante das pessoas, diante do que foi dito pelo Marcos na apresentação dele. Mas eu queria só pontuar, já que a gente começou a falar dessa questão de como cobrar e a questão do IFC, eu concordo totalmente com o que disse o Carlos, que pelo fato do IFC ainda ter esta deficiência, os que estão em uso hoje nos softwares, né? Mas existe um fator que eu acho que é legal a gente não esquecer, que é a questão cultural da gente começar a imputar esse pensamento na galera, sabe? Então, por mais que na infra ainda não dê, mas vamos cobrar na parte de construção civil, que já é possível, e ele está bastante adiantado nisso, para que essa cultura do Open BIM comece a pegar. E aí, como o próprio Carlos disse, à medida que for chegando logo nos softwares, o 4.3, depois o 5 e tudo, isso já está tão normal na gente, né, que a gente vai começar a usar isso com muito mais naturalidade. Então, isto é, não deixemos que essa limitação dele, que é natural, ele tem, como disse o Carlos, não foi feito para isso, ele está sendo adaptado agora, mais recentemente e tal, que isso seja uma barreira para que e cria aquelas frases do tipo, esse você não serve. Não, porque não sei o quê, não presta. Não é isso, é uma questão de evolução daquilo. Não foi feito para isso, mas aos poucos está indo, né? Então, só fica, digamos assim, uma pequena mensagem de não abandonem a bandeira em virtude só deste pormenor, porque é simplesmente uma questão de tempo. É só isso. Até porque, né, professor Rogério, na infraestrutura, o uso do BIM na infraestrutura, eu posso dizer assim, que eu fiquei muito, mas muito feliz quando comecei a pesquisar os cases de BIM de infraestrutura aqui de Santa Catarina para colocar no anuário. Gente, nós temos cases fantásticos aqui que foram feitos no ano passado. E eu, assim, realmente eu fiquei bastante animada de ver o quanto já está evoluído, as empresas já estão adotando, as grandes empresas já estão aderindo, e acho que até com o professor Rogério que nós discutíamos isso, né? O ganho do BIM para a infraestrutura, quando se trabalha a simulação de cenários, né? Simulação de traçados, é um ganho absurdo, né? Um ganho você consegue ter uma estimativa melhor, né, do teu estudo preliminar, enfim, coisas assim que a gente, de forma alguma, pode descartar por um detalhe de entrega de produto, né? Acho que a gente realmente tem que... E como eu estava dizendo, é só uma questão de tempo. Logo, logo isso se ajusta e a gente, uma vez estando preparado já, essa preparação, eu digo assim, já entendendo o que é você, já entendendo como trabalhar com ele, já entendendo, vai ser fácil fazer a adaptação para quando chegar a esses novos recursos. Eu até arrisco dizer, e aí que meus alunos não me ouçam, até arrisco dizer que é até bom usar ele fazendo algumas adaptações, por exemplo, como o Carlos estava dizendo, pegar um componente e dizer que é outro. Eu até assumo isso, vamos dizer assim, por algum tempo, enquanto não tem, só pela vontade de que aquilo seja aplicado e que seja criada uma cultura, percebe? Mesmo sabendo, olha, isso aqui é um arranjo, mas é um arranjo temporário. É um arranjo temporário que está suprindo, por enquanto, essa nossa necessidade. Mas logo, logo isso não vai ser necessário, porque já vai ter a coisa completa. É só uma mensagem. Assim. Rogério, a gente que era cadista, que a gente tinha que aprender a escrever Lisp para poder ser mais eficiente no desenho, né? Carlos Dias ali dando risada, né? Ele é programador, para ele tá ótimo, né? Mas a gente, às vezes, tinha que fazer um lançamentozinho de um monte de elementos ou fazer alguma operação, a gente aprendeu a linguagem Lisp para poder criar rotina para ser mais eficiente na hora de desenhar, né? Sim, mas, exato. só completando o que o professor Rogério falou, eu acho que tem uma coisa que eu já falei, todos vocês sabem também, que é a mudança de paradigma e sair da zona de conforto. Isso, eu até pode ser que no serviço público isso seja mais complicado, mas eu tenho alguma experiência que na iniciativa privada não é tão simples assim, né? Você chegar a falar, agora tudo é em BIM, tudo é metodologia BIM, o software novo, né? Então, eu acho que
esse primeiro start, ele é muito difícil, muito. Agora, passando para vocês, professores, feras, que estão aí junto comigo nessa jaula, que eu estou fazendo igual aquele Globo da Morte, com a moto fugindo do outro que vem vindo atrás para não ser pego. Eu acho que os professores têm uma função muito importante. Além da função mega importante, que é ensinar, que é trazer, né, as novidades, é mostrar aquela pergunta que a Kézia até vai tapar os ouvidos para não ouvir pela 1000ª vez. O que é BIM, para que serve e como usar? Isso é fundamental porque as pessoas estão acomodadas com o AutoCAD, na época do CAD, com os projetos que estão sendo feitos. Na hora que você vai mudar, a primeira pergunta: qual é o meu ganho nisso? Por que eu vou jogar tudo que eu tive... Jogar fora não. Por que eu vou botar na gaveta e começar tudo de novo? Então, aí é que eu vejo, e eu, às vezes, em cima da minha petulância, da minha arrogância, da minha audácia, eu digo eu me coloco na posição dos professores. Eu falo, gente, isto veio para trazer melhorias. Quando você começa a ter a colaboração, quando você começa a acessar os outros projetos de hidráulica, de elétrica, de estrutura, de alvenaria, e ver que as coisas precisam ser conversadas, o ganho disso é incalculável. As perdas que você elimina, quem é um pouquinho mais aí, que trabalha há mais de 15, 20 anos, sabe que você fazia o projeto de arquitetura, entregava. Fazia de estrutura, entregava. Fazia de hidráulica elétrica, entregava. Fazia de saneamento, entregava. E depois, na hora, tinha que estar fazendo os ajustes na obra. E isso custa muito dinheiro. Então, eu acho que a disseminação para as pessoas que vão usar BIM, entre dezenas de outras vantagens, dizer que você vai construir a obra antes dela ir para o canteiro, isso não tem preço. Só que precisa ter uma diplomacia, precisa ter uma didática para que a pessoa não desista. O que eu tenho visto e já tenho falado? O camarada chega, eu vou dar um curso de BIM. Ele chega lá e fala do 5, 6, 7, 8D, que tem, já estão falando do 8, fala como é que é, assim, assado, usa o software daqui, mas não vê a realidade das pessoas, não vê que as pessoas precisam ter detalhes com isso. Então, eu tenho dito com bastante frequência, a responsabilidade dos professores, dos divulgadores, é muito grande, porque a gente não pode fazer com que as pessoas desanimem na primeira aula. A gente precisa mostrar os benefícios. Por que nasceu o BIM? Uma das coisas que ainda não está 100% resolvida, mas isso é um desejo meu quase que primordial, é você ter as alterações no projeto, essas alterações irem para as planilhas quantitativas, consequentemente para as planilhas de preço, e você, toda vez que mudar um projeto, não ter que fazer aditivos e provar por que você mudou. As coisas vão acontecendo a cada momento e você vai provando que você mudou o projeto por uma necessidade e que aquilo já vai engatinhando na planilha e vai engatinhando no curso. Então, eu acho... Professor Marcos, deixa eu te falar aqui uma pergunta, uma colocação, na verdade, do Murilo, né? Que eu acho que é bem relevante e acho que vem de encontro com o que você está falando. Murilo fala o seguinte: por aqui, se o contratante não tem o seu próprio CDE,
fica a cargo da projetista ou construtora. Nós incluímos uma cláusula exigindo que eles transfiram os arquivos, informações para os servidores dos clientes no final do projeto, entrega do edifício. Eu já ouvi várias críticas a respeito desse fluxo, desse procedimento, porém é isso que eu tenho indicado, tá? As pessoas às vezes criticam no setor privado, talvez, mas no setor público, às vezes é a saída, é a alternativa que a gente tem. Porque você tem um atropelo das coisas, você tem a urgência do gestor, muitas vezes tem que fazer, você tem que dar um jeito, e essa é a alternativa. Então, Murilo, desculpa, isso aí, eu acho que, não sei se você quer fazer alguma colocação. Nós fizemos isso nesses projetos, essa transferência, para que isso venha para a FEAB. E só rapidinho, Kézia, completando, acho que você que falou no começo, eu tenho dito o seguinte, isso não é em função do BIM, isso é da vida na prefeitura. Você precisa saber pedir para poder saber receber. Sim, se você pede uma coisa sem critério, sem conteúdo, na hora que te entregarem, a pessoa diz, não, é isso que você pediu, é assim mesmo. Então, você precisa ter um termo de referência próximo da perfeição, para que o camarada, na hora da licitação, leia aquilo, se tiver dúvida, esclareça, porque eu vou cobrar aquilo que está no termo de referência, que foi para a licitação, que foi para o contrato. Então, é muito importante você saber pedir, saber fazer o termo de referência, porque senão você vai comprar gato por lebre. E vai receber a lebre morta, inclusive. E o Nicolas fala uma coisa aqui, ó. A prefeitura onde ele trabalha comprou um pacote de BIM, que ainda está acontecendo, né? E no contrato tem treinamento de AutoCAD. Olha o absurdo. Né? Olha o absurdo. As horas de treinamento, né? É isso, Nicolas? E a gente tem visto, assim, ó, demais você contratar um projeto, ou melhor, contratar uma consultoria. A consultoria, muitas vezes, ou até talvez porque o consultor que está vendendo o software não sabe para que vai ser usado lá, tampouco a pessoa que está recebendo aquilo não sabe para que serve. E, ó, empurra aí 10 licenças aí que eu acho que vai ser bom para vocês. Passa o tempo, ninguém usa, o dinheiro se perde, o software se perde. Contra esse tipo não é contra, né? Mas é para evitar que aconteça esse tipo de coisa que a gente levanta uma bandeira de disseminação e de conhecimento aqui através da pulverização dessas informações, né? Não é possível gastar dinheiro público desse jeito. Isso é dinheiro público, né? Ninguém me contou, eu já vi vários municípios que eu cheguei para ajudar porque eles estavam numa enrascada. Estava lá com não sei quantas licenças paradas, sem saber o que fazer, e a empresa de software foi lá, vendeu e foi embora. E aí o pessoal da prefeitura, e aí, o que a gente faz? Quando a gente começa, nem roda aqui, faz agora uma licitação para comprar computador. Aí roda a licitação, quando chega o computador, expira a licença do software. Para, né, gente? A gente é engenheiro, a gente é arquiteto, né? Não dá para a gente aceitar que isso é normal. Aí, quando eu me revolto com isso, o pessoal fala, mas isso é Brasil, é assim mesmo. Gente do céu, não posso me conformar, não. Me desculpa, mas essa é uma revolta que me deixa, assim, indignada, né? Então, deixa eu ver o que mais aqui, ó. O Nicolas está falando que o fiscal do contrato vai ver com a empresa que fez o projeto da ponte, para ver qual programa usaram. Aí ele vai dizer para a gente. Olha só, gente, consultoria em BIM, ele está falando aqui, 600 horas de AutoCAD. 600 horas de AutoCAD foram contratadas para uma implementação BIM. Vai dar certo? Vai ser difícil. O professor Viva está falando aqui, o meu medo no setor público é o velho copiar e cola dos editais e termos de referência. E isso ocorre muito com as obras.
E se isso ocorrer com projetos, teremos uma baita dor de cabeça. Com certeza, professor Vilbert, tem muitas empresas que estão usando o software BIM, usando o processo que nós utilizávamos antigamente, né? Faz o projeto, passa por outro projetista, passa por outro, e sem usar, sem trabalhar ele de forma colaborativa e, principalmente, sem definir requisitos antes do início do projeto, que isso é fundamental. A Ania está falando que triste isso. O Nicolas trouxe aí para nós um cenário bem triste, né? Mas a gente vai ajudar o município de vocês. Pode deixar que logo, logo a gente vai chegar lá para jogar um pouquinho de luz aí nos horizontes, né? Se Deus quiser. Joinville é a próxima vítima, né, Kézia? Estaremos lá, Joinville, 8 consultores voluntários vão prestar 200 horas de consultoria gratuita lá em Joinville. Nós vamos colocar em primeira mão aqui para esse grupo tudo que nós formos divulgar, tudo que nós formos realizar lá. Vamos fazer, se Deus quiser, né, professor Rogério, caderno de especificações, modelo de edital, planilha de requisitos conforme a 19.650, fluxograma de processos, antes de se falar de BIM, né? Antes de se falar de utilização de software. A gente vai planilhar todos os projetos, alocar recursos nos projetos e fazer toda uma visão gerencial. Mas é algo público, não precisa de visão gerencial. Quem disse? Quem disse que a gente não precisa saber ter, né, uma EAP dos projetos todos que a prefeitura está desenvolvendo? Tem que ter, né? Necessário. Falei demais, né, professor Rogério? Falei que ia falar só um pouquinho. Kézia, Pode falar, Marcos. Isso que você está falando, que o Nicolas colocou, é uma realidade, né? Nós, quando compramos os softwares básicos, né, de BIM, tivemos uma dificuldade muito grande de inserir treinamento. E aí é uma série de coisas, né? Então, a empresa vende com algumas horas de treinamento básico, mas para ela dar os treinamentos para todos os usuários é um outro preço. Ela vai dar aula, vai disponibilizar os seus técnicos. Então, uma dificuldade que eu estou vendo, que a gente está agora, nesse momento, tentando resolver, é que é aquela velha história. As pessoas que estão na área, por exemplo, de TI, não têm a noção que deveriam ter. Às vezes estão lá, no caso, né, das prefeituras, estão lá porque é um cargo que alguém pôs, e o cara acha que ele entende do assunto. Então, a primeira pessoa que você tem que convencer é o cara de TI. Fala, olha, eu vou comprar um software, eu preciso ter treinamento no software. Não tem sentido eu botar o software instalar na minha... Porque aí, o que acontece? Eles compram a máquina é perfeita, velocidade, capacidade, memória, e aí você tem dificuldade para conseguir treinamento. Sabe? Então, você já começa no cara do TI. Por quê? O chefe de gabinete, o secretário adjunto, o secretário, não sabe o que está acontecendo. Né? Na verdade, eu sabe como é que eu fiz lá, como é que a gente conseguiu convencer? Foi através do jurídico. Eu fiz um caminho diferente. Sim. Fui no jurídico e mostrei para o jurídico quanto planilhamos, quantos aditivos a gente tinha, quantos problemas de atraso de obra, atraso de projeto. Foi o convencimento na dor, né? Você convence não, mas pela é bem dor. por aí. Eu ia chegar nesse ponto, que a gente conversou com o jurídico, está conversando, para dizer, olha, nós estamos trabalhando com a metodologia BIM, nós temos alguns softwares, nós precisamos ter outros, estamos trabalhando com gerenciador e com a projetista, e nós precisamos ter treinamento. Não tem como sair disso. Então, se o cara de TI não é a melhor pessoa aqui para entender, você vai no jurídico e vai dizer, olha, se a gente não fizer isso, quais serão as consequências? Sim. O Tribunal de Contas vem em cima, a gente não vai conseguir justificar, você vai ter dor de cabeça. Foi o que um dos colegas
lá no Congresso, em Florianópolis, falou que conversa com o pessoal do Tribunal de Contas, no caso deles é o Tribunal de Contas do Estado, né, para dizer o que vai fazer, para quando isso chegar lá, os caras já sabem o que vai acontecer. Então, imagina você, nós estamos falando, né, eu falei dos professores convencerem, persuadirem os usuários. Imagina o cara que está lá no TI, ou na comissão de licitação, ou como chefe de gabinete, que não sabe, ele está lá por outras razões. Né? Ele não é como um funcionário de carreira que está lá, que quer que tenha continuidade, que traga a melhor, né, solução possível. Então, você tem uma tarefa muito grande de convencer as pessoas daquilo que precisa ser feito. Sim. Nós estamos agora também tentando convencer, uma coisa que eu acredito que não seja difícil, mas a nova lei de licitações. Né? A partir do ano que vem, a 866 já vai cair. A Prefeitura de São Paulo disse que vai colocar, acho que é 13.330, não lembro o número agora, a nova lei já vai colocar esse ano. E eu já falei, a gente precisava ter um item que fosse dizendo que as novas contratações deveriam estar dentro da metodologia BIM. Mas isso é um processo muito moroso, porque você tem uma fila de gente para convencer, e você tem que provar que é assim. Então, você pega 14.133. Você precisa provar que ela precisa ser dessa forma. Não é fácil, eu acho que a hora de provar, eu acho que a gente até conseguiu já vencer, né? Por força dessas leis. Gente, tem mais 3 colocações aqui, professor Rogério, eu vou dar uma lida aqui, porque o nosso tempo está se esgotando, né? Deixa eu ler aqui o que o Márcio Dias escreveu aqui, ó. Acredito que o caminho mais perto da técnica, legalidade, é o órgão passar por todos os processos. Márcio, você quer explicar para a gente o que é cada um desses processos? Talvez algumas pessoas não conheçam. Boa noite, pode ficar à vontade. Ele diz aqui ainda que ele acredita que algumas situações poderiam ser minimizadas. Fica à vontade se você quiser falar. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo jóia. Certo, é um prazer falar com vocês todos, professor Rogério, meu professor. Mais ou menos no sentido que vocês estavam comentando, a questão dos órgãos receberem os projetos ou demandarem alguma situação para licitação, né? Temos alguns documentos que podem ser, devem, na verdade, ser emitidos, né? Ou consultados, discutidos dentro dos órgãos que podem mitigar um pouco esse efeito lá na ponta, né? Em relação à escolha de software, que tipo de treinamento. Chegar lá no final, é um treinamento BIM e tem CAD na licitação. Então, quando isso vem lá do início, o DOD, por exemplo, que é um documento de oficialização de demanda, que é executado lá no início, né, dentro do processo mesmo do órgão, é um estudo técnico preliminar, depois um plano de trabalho e, por fim, né, um documento robusto, como o próprio Marcos comentou, que aí sim é o termo de referência que sai para a licitação, né, que sai para o pessoal poder estudar, ele já saia com mais informações sem erro, né? Sem que a gente tenha chegar lá num processo BIM com 600 horas de CAD, né? Mas a gente sabe que, por vezes, sai direto o termo de referência, né? A gente vive num mundo que tem algumas exigências, algumas situações um pouco mais pormenorizadas, então, se fizer esse processo todo, a gente consegue mitigar um pouco. Mais ou menos nesse sentido que eu coloquei as informações dos documentos ali. Perfeito, muito bom. Acredito que também, eu não sei se esse documento que você fala, documento de ordem de demanda, ali a gente poderia estar, ali que a gente declara os requisitos de projeto, né? Ali que a gente declara, por exemplo, as premissas, restrições e requisitos de projeto, no órgão que você, qual é o órgão que você atua, Márcio? Eu sou do privado, né? Eu trabalho numa empresa de software, de desenvolvimento de softwares em quase todo o ciclo da edificação, né? Mas eu sou do setor privado.
trabalho entendi. um pouquinho dessa área aí também. Legal, ótimo. A Mônica pergunta o seguinte, ela gostaria de saber se as prefeituras estão sendo capacitadas na aplicação do BIM para que possam exigi-los nas licitações. Professor Rogério, você quer responder essa pergunta? Essa é fácil, né? Essa é fácil. Essa é fácil. Mônica, assim, esse espaço que a gente criou foi justamente para que, nesta troca que a gente faz aqui a cada 15 dias, a gente pudesse suscitar essas atividades de capacitação, de troca de informações, etc., porque, na real, muitas não estão fazendo, eu diria que a grande maioria não vem fazendo nenhum tipo de capacitação nessa linha. As poucas capacitações que estão sendo feitas, muitas das vezes, acontece coisas como essa, né? Isso aí vai ficar para a história, né? 600 horas de CAD, assim, março de 2022, eu não acredito, sinceramente, não acredito. Eu vou descobrir quem é essa empresa aqui, porque às vezes a culpa não é nem da empresa, de repente alguém Não, pediu, né? pois é, A culpa exato, mais, né? Doeu. doeu, né? Então, assim, respondendo direto à pergunta, não, a gente não tem visto um movimento em massa disso. Existe pontualmente, sim, né? Uma ou outra faz e tudo. Aqui houve, ano passado, um grupo de à volta de 35 funcionários da prefeitura se reuniram, solicitaram à prefeitura que pagasse uma pós-graduação para eles, e houve então uma licitação, contratou uma empresa que ofereceu esse serviço, e aí eles fizeram um curso, mas ficou muito restrito só aquelas 32 pessoas, não houve um planejamento que isso se tornasse uma implementação, e muito menos que esse conhecimento fosse multiplicado. Então, as pessoas fizeram o curso, muitas delas nem concluíram, porque precisavam fazer monografia, muitos não fizeram, e barará, então a coisa acaba que parou bem ali. Então, isso também é uma coisa que vem acontecendo. O mau emprego de pequenas ações de formação acaba por acontecer. Então, são poucas, e algumas delas nem faz como deveria. Professor Rogério, deixa eu complementar então a sua colocação. Eu também reforço que não existe uma estratégia nacional de adoção do BIM. Porém, não existe uma estratégia local, até porque a gente tem peculiaridades de estado para estado, de municípios para municípios, e é isso que a gente está tentando desenhar hoje aqui com esse projeto, né, com a Liga BIM. A gente está com um piloto que vai ser Joinville, onde a gente vai desenhar uma estratégia local, levar essa estratégia para a FECAM e, dessa forma, criar uma estratégia de adoção do BIM para pequenos municípios. Mas existem várias outras capacitações, né, que vocês podem, até coloquei aqui no chat, que vocês podem buscar gratuitamente. Existe a escola da ENAP, a escola, deixa eu ver qual é a sigla, inclusive essa escola, esse projeto da ENAP, ele é fomentado pelo Ministério da Economia através do contrato da empresa aqui de Santa Catarina, fugiu o nome agora, Recepet. A Recepet está desenvolvendo uma estratégia de implementação do BIM, e tem esse curso gratuito que vocês podem acessar através desse site, escolavirtual.gov.br. Também tem os cursos da Conexão BIM, que vocês podem acessar lá, www.conexãobim.com.br. Os cursos básicos de implementação BIM, escritório de arquitetura e engenharia são gratuitos. Tem também a iniciativa do Democratizando o BIM, gratuito, curso também muito bom com o professor Rafael Fernandes. E se vocês pesquisarem, aí tem várias iniciativas. Tem um movimento também do BIM Fórum Brasil, porém, esse movimento focado em prefeituras, até onde a gente sabe, é o nosso aí que está encabeçando, e a gente quer multiplicar, criar vários núcleos aí em vários estados, para a gente poder multiplicar esse reconhecimento o mais rápido possível, para que não tenhamos mais 600 horas de AutoCAD em licitação. Jesus, nunca mais. Então, deixa eu ver o que mais nós temos aqui de colocações.
O Márcio colocou aqui o artigo da Lei de Licitações, que sugere, né, que o BIM seja adotado nas licitações. E aí, eu abro aí agora, professor Rogério, alguma última colocação para a gente encerrar o nosso bate-papo? Sua ou do público aqui que está nos assistindo? Eu prefiro que falem. Fiquem à vontade. Eu acho que o Murilo ele ia falar alguma coisa interessante para a gente. Perdão, Na hora Murilo. de... Fique à Não, vontade. bom, vocês podem me ouvir direitinho? Eu estou sem meu Sim. microfone aqui hoje. Não, Se tá cortar, ótimo. vocês me dão um toque. Eu acho que, pelo que eu tenho visto aqui de implantação no meu contexto, que é no Reino Unido, tiveram alguns momentos. Eu posso descrever assim em 3 momentos. Um em 2011, 2016 e agora em 2021. E, primeiramente, em 2011, fez o que se fez no Brasil, com o decreto 10.306. Se pedia o BIM, se descrevia alguns usos, mas não se dava assim uma descrição da norma que se devia usar para implantar ou do processo que se devia adotar. E aí o que aconteceu é que o BIM foi implantado geralmente nas fases de projeto e construção, e ficava também muito restrito, os benefícios não vinham para o cliente final, que no caso, no contexto de vocês, seriam as prefeituras. Os benefícios ficavam muito restritos ali às próprias organizações que estavam implementando o BIM. Então, os escritórios de arquitetura, as construtoras. Por quê? Justamente pelo problema que o cliente ele não sabia pedir, né? O que ele queria com o BIM, não sabia fazer uma especificação da convenção de nomenclatura, da estrutura de dados, de como o CDE deveria funcionar, não se especificava nada disso. E então as empresas especificavam o que era melhor para elas, e faziam conforme elas achavam que ia beneficiar elas. E agora, em 2021, passou-se a exigir o BIM de acordo com a norma. A gente aqui fala 19650. Eu estou vendo que vocês falam aí de outra forma, enfim. Então, isso assim, deu um salto muito grande na qualidade, porque agora o processo está bem descrito, né? Na norma, todo mundo sabe ali as etapas, né? Para se implementar o BIM no projeto. E acho que isso é uma coisa que, assim, colocar essa exigência no contrato já é um ótimo começo, assim, sabe? Não só pedir BIM, mas pedir BIM de acordo com a norma X, Y, Z. Assim, atualmente a gente tem a 19650. Então, esse assim, o toque. Bom. Pessoal, só queria complementar, eu não ia falar nada não, mas eu vou aproveitar as palavras aqui para contar a história do decreto, né? Que por acaso a gente participou da escrita desse troço aí. O que aconteceu? Esses decretos, eles foram direcionados para os projetos pilotos. Eles não foram feitos para, né? Foi colocado assim, projeto quiser usar, utilize. Foi até colocar na ocasião, né? E por que foi feito desse jeito? Para incentivar todos os órgãos a utilizarem o tal do BIM. Então, na realidade, quando foi se pensado na estratégia BIM-BR, foi para colocar os projetos pilotos, que eram das Forças Armadas, né? O DENIT e a SAC. Foi para isso que foi, né? Então, todos os decretos que saíram até agora foram direcionados para esses 3 órgãos, né? Como a galera tem uma dificuldade, ou não sei o que acontece, ler o título do decreto, e aí, assim, é para todo mundo, vai ser obrigatório e tal. Ó, para os projetos pilotos têm contrato de objetivo, entender, né? E agora, porque quando a gente imaginou esse negócio, assim, a gente faz um negócio aqui, né? Os estados aderem e tal, e agora chegou na prefeitura. Olha só como é que funcionou, né? Então, essa que foi a estratégia.
Né? E aí, outra pergunta, por que não falou-se em infraestrutura na ocasião? Se vocês olharem, lá não tem. O máximo que tem de infraestrutura nesses decretos é manutenção de ponte, lá do DENIT. Por isso que o DENIT entrou. Porque na ocasião, quando a gente estava escrevendo aí, e ajudando a escrever, né, não daria tempo hábil, porque tinha que lançar, né, a estratégia até a saída do presidente Temer. E a estratégia foi assim, contar a história, né, como as coisas funcionam, né? Ia ter o ENIC, lá aí acho que em Santa Catarina, não sei, na ocasião, e aí a gente tinha um decreto meio pronto numa segunda-feira. E a gente queria aproveitar a presença do presidente da República no ENIC, né, aquele encontro grande lá dos Sinduscons, né? E aí, agora fabrica um decreto, né, dá um banho de loja de segunda para quinta. Saiu um decreto de segunda para quinta, criando o grupo que ia fazer, né, fazer o estudo. Então, tem muitas coisas que a gente está aqui no governo que acontece e a gente tem que aproveitar a oportunidade. Se não tivesse sido lançado naquela época, a gente não estaria conversando hoje aqui, né? E naquela ocasião não tinha o nível de maturidade para se colocar infra. Por isso que não foi falado nada de infra. O máximo que foi colocado, manutenção da ponte do projeto ProArte do DENIT. Não sei se... Né? Então, todos os decretos que saíram aí, né, do governo, tirando a nova lei de licitações, né, para os três programas piloto. Não sei se eu consegui esclarecer. Por isso que falta muita coisa. Não, mas está perfeito. Mas eu já acho perfeito, Washington. Luke, ele é um dos... Para quem não conhece ele é um dos responsáveis aí pela criação por vários movimentos aí dentro um dos pais da criança. Um dos pais da criança. Mas eu acho que esse movimento agora tem que ser dentro... tem que ser dentro dos estados, né, Washington? Tem que ser o movimento dos estados. Os estados, eles não podem ficar apáticos, né? Não, mas assim, quer ver, o estado do Paraná, os caras estão avançados, cara. Tem que dar lá, estão bem avançados, tanto na parte de edificações, né, e de infra. Lançaram agora um manual aí que está, né, em consulta pública, né, que dá parâmetros para a contratação de obras de infra. Eles já estão ligados. Né? No dia 24, vai ter um evento grande lá em São Paulo, em Minas Gerais, né, 24 e 25. Né? A gente vai estar lá também, por acaso. Né? E aí vai estar a galera lá, Lorraine, um monte de gente lá. Lorraine é o pessoal do Paraná. Né? E o próprio estado do Minas Gerais também encampou o negócio. Né? Esse evento lá, vai o governador, vai o diretor-geral do DR, só galera boa, que é a oportunidade que você tem de apresentar, né, para a galera lá que manda. E, então, assim, esses eventos são importantes e tal, né? E eu acho importante, né, ter essa união, como está tendo essa discussão para os municípios, tem que ter a mesma coisa para os estados, né? Foi lançado o COSUD, né, a gente sabe aí, mas por questões de pandemia ficou meio, né, parado. Está na hora de voltar, né? E aí, quando a gente for lá agora em Minas, vamos conversar com o Vitor, né? O Vitor também está nessa área lá, que é o de Minas Gerais, que puxa isso, né? E começar a fazer barulho, sabe? De unir, pegar as melhores práticas entre os estados, ver o que o cara já fez e tal, e implementar, né? E cada um dentro da sua esfera procurar dar a sua contribuição, né? A gente falou muito aqui de FC para infra, né? Lá na Valec, agora a gente vai pegar e fazer um copiar-colar do IFC de ferrovias lá da Espanha. O pessoal que a gente já conversou bastante aqui, o Rogério já está sabendo disso, né, Rogério? Sim. E Enter, vou fazer um copiar-colar, vou botar o NB no meio e fazer o treco. E aí, o que faz? Faz. Né? E aí, pegando a carona de tudo, já foi falado, acho que o Marco falou isso, né? A gente vai errar, erra, faz de novo, e uma hora sai, né? Mas a gente tem que definir isso num setor, né? Como agora a ferrovia é a bola da vez, eu acredito que vai ficar durante bastante tempo, é um setor que vai influenciar os outros, com certeza vai. Né? Se já temos aí um IFC de infraestrutura para ferrovias da Espanha, a gente vai fazer um acordo com os caras, copia e cola e bota traço BR lá e vai estar tudo certo. Era só isso que eu queria falar. Um abraço a todo mundo. Fazer um testemunho aqui rapidinho, Washington. As pessoas às vezes vêm me falar, não, porque esse decreto é para todo mundo. A gente sabe que não é, né? Mas eu não desminto, não, sabe? É uma fake news do bem, né? Existe, exato, né? Exatamente. Eu digo, para todo mundo. Exato, é para todo mundo.
tem que correr, porque senão você vai ficar para trás, porque senão o pessoal não sai da cadeira. Né? Não sai. Se você não bota isso para meter medo, digamos assim, ele não sai da cadeira. Então tem que dizer, não, é para todo mundo mesmo. Vai ser obrigado, senão não vai conseguir aprovar nada. Mas, ixi, então a gente tem que fazer, né? Pois é, tem que fazer. Não, eu acho que é que os decretos saíram antes da lei de licitações. Sim. Né? E aí, então o pessoal falava assim, pô, mas está descasado da estratégia BIM-BR. Então, assim, a gente sabe que quando foi feita a estratégia BIM-BR era para 10 anos a partir de 2018, né? E aí todo mundo pergunta, mas aí que tem o nível de maturidade, como é que vai fazer o BIM, se saiu ali lei de licitações. Olha só, se não saísse a lei naquela época, não ia ter nenhum artigo, nenhum parágrafo lá. E esse parágrafo que está ali foi o melhor que saiu, porque antes era por tamanho do projeto, era pelo preço do projeto, era para complexidade do projeto, aí ficou daquele jeito. Tanto que foi assim, BIM, né, e outras tecnologias que venham substituí-la, certo? Sim. E aí por que saiu desse jeito? Numa das discussões, sabe o que o pessoal falou? Então por que não põe PMBOK como metodologia para planejamento? Putz, quebrou a gente. Por isso que o texto saiu desse jeito aí. Uhum. É interessante você ver as histórias, né? Sim, Mas por que não usa o PMBOK, que todo mundo usa? Cara, é porque tem outras metodologias que você pode utilizar para planejamento, né? Tem ZOP, Prince, sei lá, tem um monte de coisa lá. Né? E do BIM ficou isso. E se daqui a 5 anos troca o nome do negócio? Não é BIM, é TRIM, é Queen, é 16, sei lá. Mas não pode mais usar. Entendeu? Valeu, gente. Era só isso que eu tinha que falar. Muito bom. Gente, nosso tempo está se esgotando, mas assim, a participação de todos vocês foi excelente, né? O Washington Luke mesmo sempre colaborando e trazendo aí o seu olhar de quem botou a mão na massa, né? Ajudou a fazer. Mas nosso tempo está se esgotando. Eu agradeço a presença de todos vocês. Convido vocês para nosso próximo encontro, que vai ser dia 21 de março. Vai ter a presença do professor Hamilton Bonato, que é uma sumidade quando se fala de termos de referência em BIM para o setor público. Então, quem já conhece ele, palestrante, enfim, trabalha no Tribunal de Contas, fica o convite para todos vocês. Sigam a gente lá na Conexão BIM. Esse nosso bate-papo estará lá no YouTube da Conexão BIM, e eu agradeço a todos vocês, professor Rogério, Marcos, aí pela disponibilidade, todos que falaram, colaboraram, interagiram, e nos ajudem a divulgar esse projeto da Liga BIM. Quanto mais a gente conseguir fazer com que as pessoas saibam que ele existe e venham colaborar e criem, de repente, essa semente dentro do seu estado, vai ser melhor para todos nós. É isso. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, gente. Kézia, professor Rogério, conte comigo, temos muito o que fazer aqui. Vamos correr pelos 645 municípios de São Paulo divulgando o BIM. É isso aí. Estou à disposição Obrigada, de vocês aqui. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigada, pessoal da Tchau, boa Conexão noite, BIM, Guadalupe, Pamela, nos bastidores. Obrigada, Carlos, todo mundo aí que participou. Tchau, tchau. Obrigado pelo convite. Boa noite. Boa Tchau, pessoal. Boa noite.